Você já parou para pensar que talvez o seu maior inimigo seja a sua própria boca? Pois é, em um mundo onde todo mundo grita querendo ser ouvido, quem cala, vence. Parece loucura dizer isso, né? Mas é justamente essa ideia que separa os fracos dos estrategistas, enquanto a maioria desperdiça poder tentando se explicar, se justificar e se exibir. Os verdadeiros líderes operam em silêncio. Essa é a regra de ouro dos sábios. Fale menos, observe mais, haja com precisão. E é aqui que entra Maquiavel, um mestre em entender como o silêncio pode ser mais destrutivo do que 1000 palavras. Sim, o silêncio, essa ferramenta invisível, desprezada pelos apressados e temida pelos inteligentes. Porque quando você aprende a calar no momento certo, você controla a narrativa, o ambiente e até as pessoas ao seu redor. Mas atenção, isso não é sobre ser mudo, é sobre saber quando falar. E mais ainda quando não falar. É sobre transformar sua ausência em presença, sua escuta em domínio, sua quietude em respeito. Neste vídeo eu vou te mostrar, passo a passo, como usar o silêncio como um instrumento de poder, uma arma de guerra, um código estratégico e o mais curioso, quando você entende isso, você para de perder tempo tentando provar seu valor. E começa a conquistar tudo o que quer sem precisar abrir a boca. Parece absurdo? Só até você ver o que vem por aí, porque o que você vai aprender aqui, ninguém te ensinou. E pode mudar sua forma de se posicionar para sempre. Mas antes de começar, já deixa o seu comentário dizendo se você também sente que fala mais do que deveria. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, acima de tudo, fica comigo até o fim, porque o que vem depois desse primeiro ponto é simplesmente brutal. A ilusão da palavra, porque falar demais é um erro fatal. Tem gente que acredita que ser ouvido o tempo todo é sinal de poder. Que quanto mais fala, mais inteligente parece. Lê do engano. O que muitos não percebem é que cada palavra solta pode ser um fio puxado que revela toda a trama. Maquiavel diria, quem fala demais, entrega o jogo. E convenhamos, não é assim que se vence. A maioria das pessoas abre a boca como quem abre o cofre sem perceber. Revelam intenções, estratégias, fraquezas e até sonhos, tudo sem filtro. E aí está o perigo. Ao se explicar demais, você se expõe demais. É como um jogador de pôquer que mostra as cartas e ainda diz o que pretende fazer. O silêncio, nesse contexto, se torna um trunfo dos fortes. Sabe aquele colega que vive contando os planos? Estou fazendo um projeto, vou lançar algo grande, estou negociando com fulano. Enquanto ele fala, outro em silêncio já está executando. E quando o barulhento percebe, o silencioso já venceu. O ruído cria distração, mas o foco mora no silêncio. Quem muito fala, pouco faz. Essa necessidade de se justificar o tempo inteiro é, na verdade, uma carência mal disfarçada. Quem domina de verdade não precisa provar nada. O líder seguro em sua estratégia, com domínio de si e inteligência emocional afiada, não busca aprovação. Ele impõe presença com ações. E essas, meu caro, falam muito mais alto. Na filosofia do poder, a palavra é uma lâmina. Corta se usada com precisão, mas destrói se usada em excesso. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo grita, o verdadeiro mestre é aquele que sabe calar. Já notou que os mais influentes falam pouco, mas quando falam, o mundo para ouvir? Isso não é acaso, é tática. Se você quer subir de nível, comece pelo controle da própria boca. Pratique o silêncio intencional. Na próxima reunião, ao invés de tentar ser o centro das atenções, escute, analise e só fale se for estratégico. Grandes líderes como Marcos Aurelius, Maquiavel e até Warren Buffett entenderam cedo: menos fala, mais domínio.
E quando você aprende a dominar a fala, um novo poder começa a emergir, o poder da presença silenciosa. Uma presença que não depende de palavras, mas de energia. E é aí que o jogo muda, porque nesse território entra em cena uma arma ainda mais poderosa: o silêncio. O valor do silêncio, a arma invisível dos inteligentes. O silêncio não é ausência, é presença elevada à sua forma mais estratégica. Maquiavel compreendia isso com clareza. O verdadeiro poder não precisa anunciar sua chegada. Ele simplesmente entra no ambiente e muda tudo. Quando um homem domina o silêncio, ele passa a ser visto com respeito, às vezes até com temor. É curioso como o silêncio bem posicionado pode causar mais impacto do que 1000 discursos inflamados. Um olhar fixo, um movimento contido, uma pausa calculada. Tudo isso comunica. E comunica de um jeito que a fala nunca alcança. Quem aprende a usar o silêncio como ferramenta se destaca. Porque enquanto o mundo se perde em ruídos, ele se impõe com presença. Pense numa negociação tensa. Enquanto um lado tenta argumentar desesperadamente, o outro permanece em silêncio, apenas observando. A tensão cresce. A insegurança do falante se expõe. E o calado, com domínio emocional, assume o controle. Isso não é mágica, é estratégia pura, é autodomínio em ação. Em ambientes competitivos, o silêncio serve como escudo e espada. Escudo contra ataques verbais que não merecem resposta, espada que fere pela ausência. Já ouviu falar em silêncio constrangedor? Ele só é constrangedor para quem está inseguro. Para quem tem poder, o silêncio é confortável, porque sabe que ele fala por si. No mundo das redes sociais, onde todos disputam atenção com gritos, o silêncio se tornou um ato revolucionário. Um silêncio bem colocado pode gerar mais engajamento do que qualquer discurso pronto. Pense nisso na próxima vez que quiser responder um comentário provocativo. Às vezes, calar é o que mais desestabiliza. Aplicar isso no dia a dia é mais simples do que parece. Experimente não responder imediatamente a provocações. Faça pausas antes de dar sua opinião. Escolha momentos de silêncio ao invés de tentar preencher o espaço com fala inútil. O silêncio, usado com sabedoria, se transforma em magnetismo, e magnetismo atrai poder. Aliás, já que você chegou até aqui, não esquece de deixar um comentário dizendo o que achou. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda vem muita coisa profunda pela frente. E assiste esse vídeo até o final, porque o que vem a seguir vai mostrar como o mistério é um dos segredos mais antigos da liderança. Palavras são promessas que podem ser usadas contra você. Cada vez que você fala, você está assumindo um risco. E quanto mais fala, maior ele se torna. Maquiavel entendia que a palavra não é apenas comunicação, é compromisso, é exposição. E tudo aquilo que é dito pode, e quase sempre será, usado por alguém que estiver prestando atenção com intenções ocultas, especialmente se você estiver em posição de liderança. Um erro comum dos que estão subindo na vida é querer parecer confiável dizendo demais. Explicam planos, compartilham opiniões e, sem perceber, fazem promessas que nem sabiam que estavam fazendo. E aí entra o perigo. O que você disse hoje, em tom amigável, amanhã pode ser uma arma nas mãos de quem quer te derrubar. Já viu aquele político que é cobrado por uma fala feita anos atrás? Ou aquele empreendedor que compartilha uma ideia e, de repente, alguém a executa melhor do que ele? Pois é, palavras são rastros. Elas ficam no ar, nos ouvidos, nos prints e nas memórias alheias. Por isso, o maquiavélico só fala o necessário. E quando fala, já calculou o impacto. Num mundo onde tudo é gravado, arquivado, recortado e editado fora de contexto, o líder estratégico aprendeu a falar como se estivesse sendo vigiado. E sabe o que mais?
Ele está. Não é paranoia, é realismo. A filosofia do poder ensina: não seja previsível, não seja transparente demais e, principalmente, não se comprometa com palavras desnecessárias. Quer um exemplo prático? Ao ser pressionado por uma pergunta difícil, ao invés de tentar se explicar, devolva com uma pergunta inteligente ou use frases ambíguas que digam algo sem se comprometer. Essa é uma arte que exige treino, mas que blinda sua imagem e mantém seu poder sob controle. Quem fala com inteligência emocional governa o próprio destino. Por isso, antes de dar uma opinião, de fazer uma promessa ou de compartilhar um plano, respire. Pergunte-se: isso fortalece ou fragiliza minha posição? O simples hábito de pensar antes de falar já te coloca entre os poucos que têm domínio de si. É nesse ponto que se começa a jogar o verdadeiro jogo da liderança. E quanto mais você percebe o valor de controlar o que diz, mais começa a enxergar o poder do que não é dito. E é nesse silêncio não preenchido que nasce algo poderoso: o mistério. O mistério gera respeito, como o enigma impõe autoridade. O ser humano teme o que não entende e respeita aquilo que não consegue prever. Maquiavel sabia que o mistério não é apenas uma defesa, é uma arma de autoridade. Quando alguém se mostra por inteiro, vira paisagem. Mas quem preserva o enigma atrai olhares, provoca conversas e impõe presença. O que é escasso é valioso. Gente misteriosa incomoda porque não se deixa rotular. E quem não pode ser rotulado, não pode ser controlado. O líder que aprende a esconder suas intenções, a deixar dúvidas no ar, a soltar verdades pela metade, domina o jogo da percepção. Ele é lido com curiosidade e interpretado com cautela. E isso, meu amigo, é poder em estado puro. Pense nas grandes figuras históricas, da esfinge de Napoleão ao olhar impassível de Putin. Nenhum deles entregava de bandeja o que pensava. Suas decisões vinham de lugares ocultos, e isso gerava medo, respeito, até submissão. Eles sabiam que ser enigmático é fazer com que os outros pensem duas vezes antes de agir contra você. No cotidiano, você pode aplicar esse ensinamento com gestos simples. Evite contar seus planos antes da hora. Mantenha um ar de imprevisibilidade nas suas decisões. Mude rotinas de propósito. Deixe as pessoas sem saber exatamente o que esperar de você. Isso desarma, confunde e coloca você numa posição de comando sutil. Mas atenção, mistério não é arrogância nem grosseria. É inteligência emocional, combinada com domínio de si. É saber que nem todo silêncio é vazio e nem toda resposta precisa ser dada. Às vezes, o mais sábio é deixar no ar. A dúvida corrói mais do que a crítica. O que se insinua, muitas vezes, domina mais do que o que se declara. Seja como aquele livro que todos querem entender, mas poucos conseguem decifrar. Quanto mais camadas você tiver, mais autoridade transmite. Afinal, as pessoas tendem a projetar grandeza naquilo que não conseguem compreender. Use isso a seu favor. O que não é dito, muitas vezes, fala mais alto do que o que é gritado. E é aí que o jogo vira. Enquanto os outros tentam impressionar com barulho, você impressiona com ausência. E é nesse silêncio cheio de movimento que nasce a verdadeira vitória. Aquela que não precisa ser anunciada para ser sentida. Ação em silêncio, como vencer sem alarde. Enquanto muitos correm para contar o que vão fazer, os estrategistas de verdade já estão fazendo. Sem palco, sem anúncio, sem plateia. Maquiavel sabia que os grandes movimentos precisam nascer no escuro. Porque quem age no silêncio evita interferências, corta expectativas alheias e elimina a torcida contra. O segredo do sucesso, muitas vezes, é o sigilo. Pessoas comuns buscam reconhecimento antes mesmo do resultado. Querem likes no plano,
elogios na intenção, aplausos pela ideia. Mas o verdadeiro poder está em executar enquanto ninguém está olhando. O que não é divulgado não pode ser sabotado, e quando menos esperam, o resultado aparece, sólido, maduro e irreversível. Quer um exemplo prático? Ao invés de postar nas redes que está começando um novo projeto, comece. Estude, crie, teste, melhore e só compartilhe quando os frutos estiverem prontos para colher. A sensação de surpresa gera impacto. E o impacto silencioso vale mais do que 1000 anúncios barulhentos que terminam em nada. Esse é o princípio de uma liderança que não precisa de validação. Ela se sustenta na consistência, não na aprovação. O profissional que opera no bastidor constrói credibilidade com ações, não com promessas. E, quando aparece, já não precisa explicar nada, porque os resultados falam por ele. É claro que vai doer ver os outros sendo notados enquanto você trabalha quieto. Vai bater o ego, a ansiedade. Mas é aí que entra o domínio de si. Controlar esse impulso de aparecer antes da hora é o que separa os bons dos inesquecíveis. A árvore que cresce em silêncio é a que mais resiste aos ventos. E tem mais. Agir em silêncio te dá liberdade. Liberdade para errar sem exposição, para mudar de rumo sem julgamentos, para refinar sua estratégia longe dos holofotes. O silêncio protege o processo, e é no processo que o verdadeiro desenvolvimento acontece. No fundo, o que é feito em silêncio amadurece mais forte, e quando o mundo finalmente vê o que você construiu, parece mágica, mas não é. É apenas o resultado de uma filosofia antiga, a de fazer muito e falar pouco. Porque enquanto todos estão ocupados tentando parecer grandes, o verdadeiro líder já entendeu que presença mesmo é a que nem sempre precisa ser notada. A linguagem dos fortes, postura, olhar e presença. O verdadeiro poder não precisa de microfone. Ele entra na sala antes mesmo da pessoa falar. Maquiavel entendia que liderança não é feita só de palavras, mas de como você ocupa o espaço. Um olhar firme, um andar calmo, uma postura ereta dizem muito mais do que discursos longos. E o mais curioso, as pessoas sentem isso. Nem sempre sabem explicar, mas sentem. A linguagem corporal é o idioma dos fortes. Um bom líder não precisa gritar. Ele se impõe pelo jeito como se move, como respira, como observa. Enquanto o inseguro tenta dominar pela fala, o sábio domina pela presença. E presença, nesse caso, é energia organizada. É você entrar num ambiente e fazer com que os outros percebam, sem precisar anunciar. Quer um exemplo real? Em entrevistas de emprego ou negociações, os que falam menos e mantêm postura confiante costumam ser os mais lembrados. Não é sobre arrogância, é sobre controle. Pessoas com autodomínio não tremem diante do silêncio, porque sabem que o silêncio trabalha a favor de quem tem poder interior. Essa é uma lição que você pode aplicar agora mesmo. Comece a ajustar sua postura. Evite andar apressado, olhos no chão, ombros curvados. Levante o queixo, estabilize o olhar, respire fundo. Esses detalhes transformam a forma como o mundo te percebe e, com o tempo, como você se percebe também. E percepção é meio caminho para a autoridade. O olhar também fala. Um olhar evasivo passa insegurança. Um olhar direto, sem agressividade, transmite confiança. Pratique isso em conversas simples. Mantenha o olhar estável, sem parecer que está tentando provar algo. Quem realmente lidera não compete. Ele apenas existe de forma impactante. E mais, o silêncio somado à presença cria magnetismo. É como se a energia da pessoa falasse por ela. E isso não se ensina com palavras, mas se constrói com prática. Essa presença é desenvolvida com tempo, com autoobservação, com filosofia de vida. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente entre o que se é e o que se transmite.
E quando se domina essa linguagem silenciosa, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais convencer ninguém de nada. E isso nos leva a um ponto ainda mais afiado: o erro fatal de tentar persuadir com palavras, ao invés de deixar que seus resultados falem por si. O erro de querer convencer. Deixe que seus resultados falem. Quanto mais você tenta convencer alguém, mais inseguro você parece. Maquiavel jamais perderia tempo tentando provar seu ponto com insistência. Ele sabia que o poder verdadeiro está nos resultados, não nos argumentos. A verdade é que quando você precisa explicar demais, já perdeu parte da sua autoridade. Porque o que convence de verdade é o que se vê, é o que se sente, não o que se grita. Essa vontade de convencer todo mundo esconde um problema sério: carência de validação. Pessoas com domínio de si não pedem permissão para existir. Elas fazem e pronto. Se der certo, o resultado aparece. Se der errado, aprendem e ajustam. Mas nunca tentam conquistar o outro pela boca. Conquistam pela ação. Imagine alguém que diz: eu sou líder, eu sou forte, eu sou bom. Só o fato de precisar dizer já enfraquece a afirmação. Agora pense naquela pessoa que apenas faz o trabalho, lidera com exemplo, entrega com consistência. Essa sim impõe respeito, porque ninguém questiona o que está funcionando. Resultados calaram mais críticos do que qualquer argumento já conseguiu. Na prática, isso significa parar de tentar convencer pessoas sobre seu valor, seu plano, sua ideia. Mostre, execute, prove com entrega. É como aquela pessoa que vive dizendo que vai mudar de vida e nunca muda. Aí aparece aquele outro que some por 6 meses e volta transformado. Um cala o ambiente, o outro só faz barulho. E isso também vale nas discussões do dia a dia. Quanto menos você tenta vencer no grito, mais força você tem. Uma resposta seca, um ok silencioso ou até o não responder. Muitas vezes tem mais impacto do que uma tese inteira, porque mostra que você não precisa ganhar discussão. Você já ganhou no campo que importa, o da prática. Agora, se quiser aplicar isso de verdade, comece a medir seu sucesso por ações, não por reações. Ao invés de buscar aplausos antes do palco, monte o palco, acenda as luzes, ensaie e entregue o show. Deixe os outros falarem. Você só precisa mostrar. Quando isso se torna hábito, até seus inimigos têm que engolir a própria língua. Quando você finalmente entende que falar menos e entregar mais é o verdadeiro caminho, passa a escutar mais também. E é nesse momento, onde os outros falam demais e você começa a escutar com intenção, que um novo tipo de poder começa a surgir. O valor da escuta, como observar e controlar sem falar. Ouvir é uma das formas mais discretas e letais de poder. Maquiavel enxergava a escuta como uma arte estratégica. Quem escuta com atenção domina o ambiente. Porque enquanto todos estão ocupados tentando ser ouvidos, o verdadeiro líder está analisando cada palavra dita, cada gesto, cada contradição. É ali, no silêncio atento, que se coleta munição. A escuta ativa te entrega vantagem. Você sabe o que as pessoas pensam, sem que elas percebam que te revelaram algo. E mais, ao escutar com inteligência, você também percebe o que não está sendo dito. A hesitação, o excesso de palavras, o sorriso forçado, tudo isso fala muito. Escutar é, de certa forma, ler a alma do outro com atenção cirúrgica. Quer colocar isso em prática? Da próxima vez que estiver em uma reunião ou conversa importante, fale 20% do tempo e escute 80%. Anote mentalmente o que foi dito, observe as expressões, registre os padrões. Com o tempo, você passa a enxergar o jogo por trás do jogo. E nesse jogo, quem domina a escuta com sabedoria se torna invisivelmente perigoso. Além disso, escutar com paciência desarma. Quando você ouve alguém até o fim,
sem interromper, transmite domínio emocional. Isso confunde quem esperava te provocar. Afinal, a maioria está acostumada a reações, não a presença sólida e silenciosa. A escuta firme é uma parede intransponível que força o outro a revelar mais do que gostaria. Essa postura de observador te posiciona como estrategista. Alguém que não desperdiça palavras, mas coleta as dos outros. É um tipo de manipulação, sutil, não maldosa, mas inteligente. Porque enquanto você ouve, o outro se entrega. E quando chega a hora de agir, você já tem todas as peças do quebra-cabeça em mãos. Dominar a escuta também te protege. Você evita conflitos desnecessários, percebe mentiras no ar e entende as dinâmicas sociais com profundidade. É como estar num campo de batalha invisível, onde você enxerga tudo sem ser notado. E quem é notado demais perde o elemento surpresa. E é exatamente nessa ausência calculada, nesse silêncio atento que só os sábios mantêm, que nasce uma das estratégias mais subestimadas da liderança, a arte de desaparecer na hora certa e transformar a ausência em um grito de poder. O poder da ausência. Desaparecer é também estratégia. Sumir também é uma forma de falar. E muitas vezes é a fala mais impactante. Maquiavel entendia que a presença constante diminui o valor. O que está sempre à vista perde o encanto, mas o que some de forma calculada cresce no imaginário dos outros. Desaparecer no momento certo é uma tática de respeito, é usar o vazio como palco. A ausência bem planejada gera dúvida, curiosidade e, às vezes, até desconforto. As pessoas começam a se perguntar: o que será que ele está fazendo? Por que sumiu agora? Será que está tramando algo? Esse tipo de incômodo é estratégico. Ele reposiciona sua imagem. Você deixa de ser previsível e se torna uma variável misteriosa no tabuleiro. Pense nos grandes nomes que somem por um tempo e depois reaparecem com algo grandioso. Não é coincidência. É método, o artista que some e volta com uma obra-prima. O líder que desaparece e retorna com uma nova estratégia. O empresário que se isola e reaparece com uma solução inovadora. O sumiço, nesse caso, é parte da construção da lenda. Quer praticar isso de forma simples? Se afaste de conversas desnecessárias. Dê um tempo das redes sociais. Seja seletivo com as pessoas que têm acesso à sua presença. Quando você começa a aparecer menos, sua presença passa a ter mais peso. É o velho princípio da escassez. Quanto menos disponível, mais valorizado. Mas atenção, sumir sem propósito é abandono. Sumir com estratégia é reposicionamento. A diferença está na intenção e no tempo. Você não precisa explicar, apenas se retire com elegância. Deixe que o silêncio trabalhe por você. Quem sente sua falta tende a valorizar mais o que antes era subestimado. E isso é manipulação sutil de percepção, pura filosofia maquiavélica. A ausência também permite que você se fortaleça sem interferência. Enquanto ninguém te observa, você pode estudar, planejar, se desenvolver. É um tipo de invisibilidade produtiva que os sábios usam com maestria. E quando volta com presença amplificada, autoridade multiplicada e muitas vezes com um poder que ninguém viu sendo construído. E é justamente aí que entra o golpe final da estratégia silenciosa. Saber o momento certo de quebrar o silêncio, de usar uma única palavra que destrava portas, abala estruturas e transforma o ambiente. Mas para isso, é preciso saber quando falar. Quando falar? O momento exato em que a palavra vale ouro. Falar pouco não é ser mudo, é ser estratégico. Maquiavel não pregava o silêncio absoluto, mas o uso cirúrgico da palavra. E quando ela vem, precisa vir como uma lâmina bem afiada. Certeira precisa, impossível de ignorar. A fala de um sábio é como o rugido de um leão. Não aparece o tempo todo,
mas quando aparece, muda o ambiente. O segredo está no timing. Quem domina o silêncio aprende a escutar o momento certo de falar. E quando fala, vira referência, porque a palavra ganha valor quando é rara. Quando você só se pronuncia em momentos críticos, sua voz assume um peso quase simbólico. Não é só o que você diz, mas quando e como você diz. Quer ver isso na prática? Observe líderes que falam pouco em reuniões. Quando finalmente abrem a boca, todos param para ouvir. Por quê? Porque eles criaram escassez. Sua fala virou evento. Você também pode treinar isso. Comece a guardar sua opinião para momentos estratégicos. Fale quando puder influenciar. Fique em silêncio quando o barulho não leva a nada. O impacto está na intenção. Use palavras que gerem ação, que inspirem, que movimentem. Uma simples frase como "agora é o momento" ou "já estamos prontos" pode mobilizar mais do que longos discursos motivacionais. Se for falar, fale com presença, com autodomínio, com clareza. Uma palavra dita na hora errada vira ruído, dita na hora certa vira comando. Essa sabedoria transforma sua fala em um instrumento de poder. Você deixa de ser apenas mais um que opina e se torna alguém que dita o ritmo. E quem dita o ritmo controla o jogo. Por isso, cada palavra sua precisa passar por um filtro interno. Ela fortalece ou enfraquece sua imagem. Gera dúvida ou autoridade. E aqui vai um conselho de ouro. Sempre que sentir a vontade de falar apenas para preencher o silêncio, cale-se, respire, espere. O silêncio bem posicionado é mais forte do que qualquer argumento mal usado. E quando você finalmente falar, o impacto será inevitável, porque sua palavra terá o peso de quem sabe calar. E agora que você já entendeu o verdadeiro valor do silêncio, da presença, do mistério e da fala cirúrgica, está pronto para mergulhar no que talvez seja o maior segredo de todos. Como construir uma mentalidade que te torne impossível de ser manipulado. Agora me diz, quantas vezes você já perdeu oportunidades por falar demais? Quantas vezes se explicou quando deveria apenas observar? O silêncio, quando bem usado, não é fraqueza, é estratégia de mestre. Se você aplicar o que aprendeu, aqui vai perceber algo poderoso. As pessoas vão começar a te escutar mais, justamente porque você fala menos. Mas e aí? Você vai continuar tentando convencer todo mundo ou vai deixar que seus resultados falem por você? Vai seguir se expondo à toa ou vai começar a se tornar imprevisível, respeitado, inquebrável? A escolha é sua. O que você aprendeu aqui hoje pode mudar a forma como você se comunica, lidera e conquista, se você tiver coragem de aplicar. E, se esse vídeo te provocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Silêncio é poder. Quero saber quem realmente entendeu a mensagem. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho para continuar aprendendo comigo. Aqui você não vai ouvir o que a maioria diz. Vai ouvir o que os sábios fariam. Ah, e se você quer ir ainda mais fundo nesse jogo de poder, presença e manipulação estratégica, não deixa de assistir ao vídeo complementar. A estratégia de fingir ser burro Maquiavel. O que você vai descobrir lá vai te deixar em choque.